que eu trago para vocês essa tarde é fruto de uma pesquisa muito interessante que nós temos desenvolvido no CPDIS em parceria com o NETS, faz parte do projeto Odisseia, que busca mapear a regulação da saúde digital no Brasil e trazer uma estratégia nacional de saúde digital. Então, nos nossos estudos, a gente acabou percebendo a necessidade de elaboração de uma política nacional de saúde digital. Nós fizemos uma primeira minuta que já foi apresentada para o Ministério da Saúde, está em discussão. Inclusive, é importante dizer que a gente está em processo de aperfeiçoamento por meio de debates públicos, com os setores técnicos e com o público em geral. Então, claro, as opiniões e sugestões são bem aceitas. Então, aqui é a nossa equipe que ajudou na elaboração desse projeto, dessa minuta. E eu sempre gosto de começar falando um pouco sobre o que é a saúde digital, né? Eu trabalho muito com pesquisa empírica e eu gosto de exemplos. Então, quando se fala em inteligência artificial na saúde, o que a gente está falando especificamente? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu trago o exemplo, por exemplo, do AlphaFold 3, que é uma inteligência artificial muito utilizada na área de farmacologia, que é capaz de prever como interagem, como se dobram as proteínas dentro de determinadas fórmulas químicas. E isso acabou reduzindo de 10 anos para a formulação de um medicamento para 3 anos de estudo e pesquisa para a formulação de medicamentos. Outro exemplo que a gente tem muito corrente são as bombas de insulina automatizadas, que podem monitorar 24 horas por dia os seus níveis de glicemia e dispensar automaticamente quando necessário. E o usuário acaba tendo todos esses registros e todos os dados dessa glicemia disponíveis no seu celular, tendo um histórico que pode ser compartilhado com os seus médicos. A gente tem aqui um exemplo também que eu acho bastante interessante de teste de urina. Ele é uma iniciativa chamada YouScan, de uma startup francesa, que permite que o usuário faça seu próprio teste de urina em casa, através de um aparelhinho acoplável ao vaso sanitário, em que é medido o nível de vitamina, nível de hormônios, controles de fertilidade, dentre outras possibilidades. E dentro disso a gente tem também o maior exemplo atualmente do governo brasileiro, é o Meu SUS Digital, que é um programa de incentivo à digitalização do SUS, tanto em níveis municipais quanto estaduais. Acho que a Tainá já falou um pouco dos riscos, mas todas essas tecnologias trazem inúmeros benefícios e facilidades, tanto para a autogestão de saúde quanto para gestão com profissionais de saúde, mas trazem também riscos. E aí eu trago a falta de efetividade ou acurácia. Quem está verificando que essas tecnologias realmente fazem aquilo que prometem, realmente estão medindo corretamente esses níveis, estão aconselhando e dando resultados precisos. A questão da discriminação e dos vieses algorítmicos, a gente treina essas tecnologias em bases de dados que já são enviesadas e os resultados acabam reforçando esses vieses, trazendo discriminação, trazendo estigma, trazendo prejuízo ao paciente. A violação da privacidade, porque aqui a gente está trabalhando com muitos dados de saúde são dados sensíveis, que devem ser tratados com o maior rigor possível e cada vez mais com o uso da IA, a gente precisa de volumes cada vez maiores. Quem garante que esses dados estão sendo coletados e tratados de forma ética, de forma regulamentar e não estão sendo vendidos? Eles estão sendo vendidos, gente. E tudo isso traz danos à saúde física e também à saúde mental, que é algo que às vezes a gente não se dá conta, mas muitos desses aplicativos, muitos desses serviços são serviços de saúde mental que às vezes escapam do nosso viés regulatório, que está muito ligado ao dano à integridade física, à perfuração do corpo, a danos materiais mesmo. O contexto regulatório, acho que a Tainá também trouxe bastante de forma bastante completa, mas eu gostaria de dizer que a gente tem iniciativas dentro dos setores de saúde
de regulação da saúde, mas muito no sentido de promoção e incentivo, né? A gente tem a Estratégia de Saúde Digital de 2020 a 2028, que foi já aprovada pelo... na época, o ministro era o Pazuello. A gente tem a PNISA, a Política Nacional de Informação e Dados em Saúde. A gente tem o Programa SUS Digital, que é uma iniciativa que data desse ano, que está na sua fase inicial de implementação. E a gente tem projetos de lei no Congresso Nacional, dentre eles o projeto 2338, que é esse projeto de regulamentação da IA, que não trata especificamente sobre IA em saúde, mas traz em alguns dos seus artigos elementos sobre IA em saúde. O que a gente tem, então, são iniciativas esparsas, iniciativas de muito incentivo, mas sem uma regulamentação, sem um delineamento do que é aceitável ou não no campo de saúde digital, do que é ético e juridicamente possível de se fazer no âmbito da saúde digital. Por isso, nós entendemos que é adequado uma política nacional de saúde digital na forma de uma portaria. Isso também está em discussão, mas a gente entende que o Ministério da Saúde tem um papel essencial a ser cumprido na regulamentação da saúde digital, porque é ele, e especificamente por meio da CEDIG, que é a Secretaria de Informações e Saúde Digital, que tem a competência normativa, a competência legal de dar apoio às secretarias, gestores e os trabalhadores de saúde. É o Ministério da Saúde que tem que organizar esses programas de cooperação entre os entes federativos. É o Ministério da Saúde que tem que monitorar o portfólio de tecnologias, porque hoje a gente tem uma contratação, cada Secretaria de Saúde contrata aquela solução de saúde digital que ela bem entende e acaba não se comunicando com o resto do sistema, acaba gerando uma confusão, vários problemas de interoperabilidade entre esses sistemas, entre essas soluções, muitas são abandonadas, é preciso uma gestão e um monitoramento desse tipo de tecnologia. E é o Ministério da Saúde que tem por competência primária a coordenação das políticas de saúde no Brasil, e isso acaba incluindo a incorporação de tecnologia no sistema de saúde. Então, a nossa proposta de portaria, e aí eu acho que no âmbito da saúde a gente ainda está na primeira fase que a Tainá coloca, a fase principiológica, é justamente criar uma base mínima legal comum para construir para cima. A gente passar de iniciativas esparsas, de intervenções pontuais, para uma base comum que permita crescer a regulação da saúde a partir disso. Então, o que a gente propõe é uma norma geral, uma norma que estabeleça princípios, diretrizes, objetivos para as ações de transformação digital no SUS, uma norma que tenha um caráter de dimensão valorativa, e aí é teleológico, ético e focado na proteção dos direitos fundamentais, porque muitas vezes a gente fala de inovação, a gente fala de desenvolvimento, de tecnologia, mas a gente esquece que essa tecnologia, esse desenvolvimento tem que estar a serviço do ser humano, tem que estar a serviço dos direitos fundamentais. Então, a ideia é criar uma política de Estado, uma política perene que, para além de programas governamentais, ela esteja aqui como uma base para desenvolvimentos futuros, para trazer uma robustez para as regulações que vão vir depois, né? Então, essa é a ideia de ser um começo principiológico inicial, que comece com uma soft law e progrida ao longo do tempo. E para isso, a gente traz também alguma inovação dentro da nossa proposta, que é a incorporação de tecnologias digitais no SUS, que ainda não foi tratado e que vai ser extremamente importante tanto agora quanto no futuro. Então, a finalidade dessa proposta normativa é justamente orientar a incorporação de tecnologia dentro do SUS, fomentar as iniciativas que a gente já tem, então aí o destaque para o programa SUS Digital, o destaque para a cooperação interfederativa, que é uma das bases do SUS, que é uma das bases do SUS Digital, de que estados e municípios tracem os seus programas de digitalização de acordo com as suas necessidades e com os seus recursos, fomentar a proteção dos direitos fundamentais e da saúde pública. Entre os nossos objetivos, a gente achou pertinente e sempre relevante recuperar os objetivos principais do SUS,
que afinal é a razão de ser de tudo isso, é proteger e melhorar sempre o nosso sistema de saúde. Então, a gente traz a universalidade de acesso, a integralidade de assistência, a igualdade, a descentralização político-administrativa, preservação da autonomia do indivíduo, do usuário dos serviços para sua integridade física e moral, o direito à informação, e aqui é uma informação não apenas para o profissional de saúde sobre como utilizar esse tipo de tecnologia, mas também para o usuário de como essa tecnologia está sendo utilizada e como ela impacta na sua saúde e nos seus direitos. Temos a participação dos pacientes da comunidade, que é muito importante ter um controle social sobre o uso dessas tecnologias, a proteção dos direitos humanos, a cooperação federativa, o suporte às iniciativas da Rede Nacional de Dados em Saúde, que é uma rede que congrega todos os dados em saúde do nosso sistema, que atualmente tem bastantes desafios em relação a interoperabilidade de dados e o acesso a dados, a formação e a capacitação dos profissionais no setor de saúde e a promoção de um ecossistema de inovação, porque não é só proibições e limitações, mas também é dar a segurança necessária para o desenvolvedor se sentir apto a inovar e a criar tecnologias de saúde, que é essencial. Aí os princípios que a gente enumera e no texto da portaria a gente acaba esclarecendo quais são, mas a gente recupera então os princípios justos de acessibilidade, descentralização, equidade, legalidade, direitos fundamentais. A gente traz um pouco da própria bioética, no sentido de não maleficência, de segurança, de transparência, direito à informação. Nós temos uma preocupação muito grande que esse desenvolvimento não se dê à revelia da sociedade, então nós colocamos o princípio da democracia sanitária e do compartilhamento dos benefícios dessa tecnologia com a sociedade, o desenvolvimento sustentável, tanto temporalmente para que a tecnologia não se perca e não dialogue com as futuras gerações de tecnologias, mas também no futuro verde, pensando no próprio impacto ambiental que a tecnologia e que a IA, por exemplo, vai ter no futuro do planeta. O fomento à economia nacional, eficiência e economicidade, que são princípios econômicos. Para pensar um sistema de saúde digital no Brasil, a gente precisa pensar na economicidade desse sistema, que ele não sobrecarregue, que ele não traga prejuízos econômicos para o país, mas que contribua para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da economia nacional. Então, aqui eu agrupei as diretrizes que a gente pensou em eixos temáticos a partir dos nossos princípios. Então, o que é que a gente quer dizer com acessibilidade? Acessibilidade é que a tecnologia a ser incorporada seja uma tecnologia com linguagem clara e acessível, porque a gente justamente tem muitas desigualdades no país, não é todo mundo que tem letramento digital, capacidade de acesso, e a gente quer que o máximo possível da população tenha acesso a essas tecnologias. E também é inclusão de pessoas com deficiente, de comunidades remotas, de pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que não é possível incluir todos, mas o nosso objetivo é que seja cada vez mais incluso. O oferecimento de uma formação específica para os profissionais de saúde, não basta incorporar uma tecnologia, colocar ela numa UBS, é preciso oferecer uma capacitação para que o profissional saiba lidar com aquela tecnologia, para que ele tenha ciência de como ela funciona e possa aplicar dentro do seu atendimento, do seu serviço. E também essa disponibilização de um suporte humano para ajudar o próprio usuário, porque justamente muitos usuários ainda não têm o letramento necessário para serem autodidatas, para se virarem nesse tipo de tecnologia. No caso da descentralização, a gente pensa muito em interoperabilidade de dados, então é a questão de que cada secretaria tem o seu sistema de informações e a gente, antes de incorporar uma tecnologia, precisa fazer uma avaliação prévia de que esses sistemas conversem entre si, de que haja uma interoperabilidade, que eles possam ter uma reunião desses dados, porque o dado é o nosso futuro, o dado vai ser a grande riqueza do nosso país, ainda que é tão diverso, que tem dados tão ricos para treinamento de inteligência artificial, por exemplo. Então, essa interoperabilidade para criar uma rede nacional forte desses dados é essencial. O fortalecimento pela união da infraestrutura dos municípios, a ideia aqui de uma cooperação
integração interfederativa e a avaliação prévia da conformidade da tecnologia aos determinantes socioambientais do território. Aqui é uma questão que também vem do sistema de saúde, de adaptação da tecnologia para realidade regional. Justamente que, junto com o programa SUS Digital, uma das diretrizes é que cada ente federativo desenvolva o seu próprio plano de digitalização de acordo com a sua realidade. Aqui a gente também reforça que cada ente federativo deve elaborar aquilo que faz sentido para ele. O que faz sentido no meio do Amapá não faz sentido para o Rio Grande do Sul, não faz sentido para a Teresina, no Piauí. A gente precisa ter uma adaptabilidade da tecnologia que é incorporada de acordo com a realidade daquele local. Na não maleficência, o que a gente quer dizer é incorporar tecnologia que tem evidência científica. Parece óbvio, mas não é, porque muitos desses serviços são serviços que não têm capacidade de comprovação da sua eficácia, da sua eficiência, e a gente está incorporando isso para ser utilizado num sistema de 200 milhões de habitantes, precisa ter o mínimo de confiabilidade no tipo de serviço. Então, a gente coloca a essencialidade de uma avaliação de risco-benefício dessa tecnologia, certificando que ela vai trazer um benefício, um ganho para o nosso sistema de saúde e que o risco que ela apresenta seja mínimo ou minimizado a partir de medidas de mitigação de risco, e aí entra a proporcionalidade. Na questão da democracia sanitária, a gente pensa tanto em democratização do acesso às tecnologias, quanto democratização do acesso aos dados, porque os dados são do titular, são da população e ela tem direito a acessar esses dados. Então, vedando-se a utilização desses dados para obtenção de vantagem econômica, porque como é um direito do cidadão, não se pode ter um aproveitamento sem nenhuma devolutiva de empresas que queiram utilizar esses dados, a promoção da autonomia do usuário e a participação social nas decisões de saúde digital. Toda decisão de saúde digital tem impacto muito grande na população, então ela tem que estar ciente, ela tem que participar, ela tem que ser ouvida, porque ela vai ter um impacto direto sobre os seus dados, sobre a sua saúde, sobre a sua privacidade. No caso de compartilhamento de benefícios, o que a gente está chamando de compartilhamento de benefícios é a ideia de que, porque essas empresas usam os nossos dados, elas devem devolver algo para a população. Então, é um desenvolvimento coletivo. Aí a gente coloca mecanismos de inovação tecnológica com compartilhamento de benefícios, que é essa ideia de que firmar acordos de desenvolvimento em que o Brasil ganhe com isso. Ou seja, muitas dessas empresas são empresas privadas, são empresas estrangeiras que vão ganhar com o desenvolvimento a partir dos nossos dados, a partir da nossa matéria bruta. O que a gente pede é simplesmente uma compensação justa através do desenvolvimento conjunto, que a gente também saiba fazer essa tecnologia, que ela reverta em inovação nacional, que ela reverta em a gente saber como fazer o nosso. É uma questão basicamente de soberania de dados, é uma questão de soberania tecnológica, da gente ter esse compartilhamento, essa transferência de tecnologia, para que a gente não seja dependente de forças externas, de forças privadas, justamente para que a gente não fortaleça esse novo colonialismo de dados que a Tainá tão bem colocou. Com relação à transparência, a transparência é tanto no sentido de dados quanto no sentido de informação sobre essa tecnologia. Então, a obrigação do desenvolvedor explicar a sua tecnologia, falar como ela funciona, para que ela funciona. No caso do tratamento de dados pessoais, a gente já tem a LGPD que exige que o usuário seja informado do tratamento dos seus dados, quais dados são coletados, aquilo que para que eles servem, para que eles vão ser tratados, para quem eles eventualmente são compartilhados. E a função da tecnologia a ser incorporada, destacando a sua finalidade, destacando se ela tem algum tipo de comprovação, se ela tem algum tipo de inteligência artificial e como essa inteligência artificial acaba sendo gerida, o treinamento, os dados utilizados para o treinamento e, obviamente, uma
preferência pela tecnologia do tipo open source, que justamente tem o código aberto. É claro que a gente entende que muitas vezes não é possível, mas havendo a opção do open source, a gente acredita pelo direito de transparência que seria uma opção mais viável. Aí a proteção de dados a gente traz reforçando as regulações já existentes, a LGPD, então a vedação da utilização dos dados para qualquer finalidade divergente daquela pactuada anteriormente com a administração pública, porque obviamente são dados sensíveis e, portanto, precisam ser muito bem justificados a sua utilização. A garantia dos direitos humanos, a proteção contra a discriminação, e aqui entra também a inteligência artificial, e a transparência dos dados, e a oposição ao tratamento, que é um direito também do usuário, sempre a opção de não ter os seus dados tratados por uma determinada tecnologia. Aqui a gente traz, isso também é uma inovação, uma parte específica para falar sobre inteligência artificial. Então, a gente já tem observado em algumas normativas do governo a ideia de sandbox regulatório, que a gente acha que é interessante trazer para a saúde, que seria criar um ambiente muito bem delimitado e determinado para desenvolvimento de tecnologia, e dentro daquela tecnologia ela vai sendo acompanhada pelos agentes competentes de regulação, e a regulação é desenvolvida a partir desse acompanhamento. Então, é um ambiente seguro de livre desenvolvimento para ver o que é útil, o que é bom para a regulação. A fiscalização da tecnologia durante todo o seu ciclo de vida, porque justamente na inteligência artificial o algoritmo muda conforme ele é usado, então não basta um sistema de monitoramento passivo, a gente defende um sistema de monitoramento ativo, de estar frequentemente observando e fiscalizando essa evolução algorítmica para que os riscos que advêm dela ao longo do uso sejam mitigados o mais rápido possível, e não esperar que aconteça um grande dano para que isso seja feito. A análise prévia de viéses algoritmos. É claro que muitas coisas surgem ao longo da utilização da tecnologia, mas aquilo que já é possível ver pela ideia de precaução, pela ideia de prevenção do nosso ordenamento jurídico nacional, a gente tem que mitigar esses riscos que já são possíveis de serem previstos. O protagonismo do profissional de saúde, e aqui é essa ideia que a Tainá trouxe, de que a tecnologia não vai substituir a gente, a tecnologia é um aliado do profissional de saúde. E para isso, ele precisa entender essa tecnologia, ele precisa de capacitação, ele precisa ser formado, e a partir disso, decidir por usar ou não a tecnologia, decidir por intervir ou não no processo do sistema de inteligência artificial. E para isso a gente precisa do direito à explicação na máxima medida possível. É óbvio que nem tudo vai ser possível explicar por causa da própria opacidade dos algoritmos. Os próprios desenvolvedores não conseguem explicar, mas no que é possível entender como ele chegou aos resultados que ele está dando, e nesse sentido até entender a própria limitação de que não dá para explicar tudo. E aí garantir uma interferência humana que a gente chamou de qualificada. Não é uma interferência de mera chancela daquilo que a máquina diz, daquilo que a inteligência artificial cuspiu, mas sim uma interferência raciocinada daquilo que faz sentido ou que não faz, justamente com a expertise humana. Na ideia de segurança, a gente pensa muito em segurança sanitária, segurança cibernética, aquilo que já está no nosso ordenamento jurídico, continuar aplicando para a área da saúde digital, e a necessidade de registro perante a Anvisa, que é uma chanceladora de efetividade e segurança dos dispositivos, principalmente dispositivos médicos que têm um risco mais elevado para a saúde. A gente tem já uma regulação sobre software as medical device, mas que ainda pode melhorar muito e ainda vai avançar nos últimos anos. A questão da sustentabilidade, e aí a gente fala tanto de sustentabilidade econômica, de trazer tecnologias que permaneçam com a gente durante muito tempo e não apenas incorporar tecnologias que sejam do momento, que sejam novidade, que não conversem com outras tecnologias ou só porque elas existem. E a sustentabilidade ambiental, como a Tainá falou, a gente precisa conciliar a inovação com
com a preservação ambiental, senão a gente não vai ter mundo para ter inovação, né? Então, por exemplo, uma pesquisa recente fala que até 2027 as emissões por IA no mundo vão ser iguais às emissões de gás carbônico do Japão. Então, não é só porque a gente não vê que a gente não percebe o impacto ambiental que essas tecnologias têm, e é por isso que elas precisam ser incorporadas com parcimônia, por isso que elas precisam ser muito bem avaliadas, para que a gente não gaste recursos à toa. Desenvolvimento nacional e economicidade, a ideia de que a gente não incorpore simplesmente aquilo que vem de fora, aquilo que vem do privado, aquilo que é de interesse de países que já têm desenvolvidas suas tecnologias, principalmente do norte global, mas que a gente tente desenvolver o nosso, que a gente tenha uma soberania tecnológica, uma soberania sobre os nossos dados nacionais. Então, a priorização de uma colaboração entre governo e universidade, de firmar contratos que transfiram essas tecnologias para o âmbito nacional, que ajudem a gente e os nossos polos de tecnologia e desenvolvimento a desenvolverem uma tecnologia nacional, uma habilidade para desenvolvimento e compreensão da tecnologia que seja nossa, que seja nacional, e uma avaliação prévia quanto ao custo-benefício de cada tecnologia. Novamente, é o custo-benefício econômico de não incorporar por incorporar porque está na moda, mas incorporar porque vai trazer um benefício, vai trazer um ganho para o sistema de saúde como um todo.